Infelizmente, no mês especial da mulher, a gente não vai falar só dos assuntos que a gente gosta. A gente não vai falar só de maquiagem, sobre viagens, sobre perfumes, sobre moda. Vamos ter que falar também de assuntos muito desagradáveis e tristes. O Brasil hoje ocupa o quinto lugar no ranking do feminicídio mundial. No primeiro semestre de 2023, mais de 700 mulheres foram mortas simplesmente por serem mulheres. Isso dá uma média de quase 4 mulheres por dia. São números assustadores. Isso a gente vai tratar aqui no podcast Uni São José. Hoje eu estou aqui com a professora Bianca Freire. A professora Bianca é auxiliar de coordenação do curso de Direito aqui da Uni São José. É alguém que tem muito a dizer para a gente a respeito desse assunto, é alguém que estuda também crime. Então, a gente vai poder tratar desse assunto hoje também com uma mulher. Um assunto chato, um assunto ruim, porém muito necessário, que seja um espaço para a gente poder esclarecer e desmistificar uma série de assuntos que a gente acredita que domina, mas que na verdade a gente não domina. Bianca, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. A gente não conseguiu, ficou ali apertadinho, mas conseguimos agendar. E que bom que a gente chegou aqui para poder falar sobre esse assunto chato, né? Em primeiro lugar, agora te agradecendo, eu queria que você falasse só um pouquinho da sua, como é que você se interessou por essa coisa do crime, para a gente poder entrar nesse assunto. Bom, quando eu fiz a minha primeira especialização, foi em direito penal. E aí eu optei por estudar a história do estupro no Código Penal. Então eu estudei o estupro na relação conjugal. E isso a partir do Código do Império. Então eu vim trabalhando o estupro, a figura do estupro, nos códigos penais do Brasil a partir do Código do Império. E aí foi muito interessante porque eu pude observar que nessa época o estupro, ele era um crime apenas contra a honra. Então a gente tinha diferença de pena se a vítima era virgem ou não. E muitas das vezes o agressor, né, o agressor sexual daquela vítima, ele se casasse com ela, tinha causa de diminuição de pena ou talvez até isenção da pena. E foi aí que eu comecei a ver que tem muita coisa ainda que precisa ser falada sobre o tema. A gente tem até a década dos anos 2000, a gente tem decisões nos tribunais dizendo que o homem é exercício do casamento, a relação com a mulher, mesmo que forçada. Não consensual. Não consensual. Então, a gente observa que, a partir do momento que a gente começa a pesquisar, que muita coisa não mudou culturalmente e que a violência doméstica, ela é uma coisa muito maior do que a gente hoje em dia resume à Lei Maria da Penha. E que já foi chancelada, inclusive, pelo direito, né? Durante muito tempo. Está na Exatamente. cultura, porque, na verdade, o direito vem atender às demandas de uma sociedade, não é isso? Exatamente. E aí, quando você tem uma sociedade machista, misógina, você tem um direito que também vai na direção desse tipo de cultura. E aí, Bianca, eu queria que a gente conceituasse primeiro o que é feminicídio, né? A gente ouve Sim. falar na televisão, a gente ouve as pessoas dizendo, mas o que seria o feminicídio hoje? O que o direito entende como feminicídio? O feminicídio, ele foi um instituto que foi incluído na legislação brasileira em 2015, né? A gente tem a lei do feminicídio, que é de 2015. Porque a morte de uma mulher por si só não é considerado feminicídio. A mulher que morre em razão do seu gênero, por ser mulher, é que vai ser aquela tipificada como feminicídio. Então, a gente tem, se morre uma mulher, por exemplo, um assalto, né? Um assalto no ônibus, o assaltante atira no motorista e na passageira. Aquilo ali não é um feminicídio. Sim. Agora, se ela tá sentada no ônibus, ele fala assim, odeio mulher, a mulher tem que morrer e dar 3 tiros nela, a gente tá diante do feminicídio. O feminicídio, ele não é um tipo penal novo. Porque muita gente acha que o feminicídio é uma criação legislativa. Ele não é. O feminicídio, ele é uma qualificadora do crime de homicídio. Então, a gente tem o crime de homicídio e ele tem vários tipos, várias formas de acontecer. Sim. E existem formas que qualificam o crime. O que é um homicídio qualificado? É aquele que tem o maior requinte de crueldade. E aí, o feminicídio, ele entra nisso. Ele entra como uma qualificadora do crime de homicídio. E essa qualificadora tem implicações, obviamente, que é
aumento de pena, né? Ele não vai ter uma pena base igual a de um homicídio simples. Sim. O homicídio qualificado tem uma pena maior e faz parte também do rol de crimes hediondos, né? Crimes hediondos são aqueles crimes que possuem maior requinte de crueldade, não somente o homicídio. O rol de crimes hediondos é grande, né? E a gente tem uma lei específica para isso e a gente tem o feminicídio dentre os homicídios previstos também como crime hediondo. Engraçado que, assim, a gente tem um caso de subnotificação, né, do feminicídio hoje no Brasil, apesar dos números serem muito grandes e alarmantes, né, a gente ocupar o 5º lugar no mundo, os números ainda são subnotificados. E aí eu acho que tem muito a ver também com esse agente do Estado que recebe muitas vezes essa mulher lá na delegacia. Tem muito a ver também com essa questão social da culpabilização da mulher, né, durante muito tempo, era feio, né, as pessoas porque o feminicídio muitas vezes ele começa a partir de uma violência doméstica, né. Ele não começa, o cara não chega lá e mata, existe toda uma construção, Exato. né, até porque você deve ter esses números melhor do que eu, que geralmente é um crime cometido por pessoas do círculo de proteção, de cuidado e de afeto daquela mulher. É por isso que a gente costuma dizer que o feminicídio é a ponta que a gente não quer que aconteça, né? A violência contra a mulher, a gente aqui falando em âmbito doméstico, né, que é o que a Lei Maria da Penha prevê, ela é uma violência que ela tem fases. Ah, do nada ele matou. Não, não é do nada. É muito comum, né? A gente vê até em brincadeiras de mau gosto, umas brincadeiras, deu um tapa, olha a Maria da Penha. A Maria da Penha não é só violência física e muito menos aquela que resulta a morte. A Maria da Penha, ela fala de violência psicológica, ela fala de violência moral, ela fala de violência patrimonial também. Ela prevê 5 tipos de violência. É importante a gente diferenciar isso para as pessoas que estão Sim. assistindo a gente, porque às vezes a pessoa não sabe, acha que é a ponta da lança só, né, deu um soco na cara. É. Mas as A gente opressões tem do sinais cotidiano durante. sim, A gente tem sim, sinais que a gente tem sim. que, né, se alertar. Então, uma grosseria na frente de um conhecido, um deboche, Uma depreciação uma da estética. depreciação, uma ameaça de brincadeira porque tá bêbado. Ah, ele só é agressivo quando bebe. Isso não existe. Um controle excessivo. Patrimônio, você não trabalha, você vive com o meu dinheiro e aí fica ali limitando o dinheiro daquela pessoa. A gente tem a violência moral, né, que são aqueles crimes contra a honra, injúria, Sim, difamação. divulgação de fotografias Exato, sem a permissão, exato. difamação na família, A na violência comunidade. física, né, que nunca vai começar com uma surra, ela vai começar com puxão de cabelo, ela vai começar com soco, e aí com o Um passar do empurrão, um tempo, apertão no braço. aquilo vai tomando uma proporção maior. Então, o feminicídio é a ponta. E isso é muito comum quando a gente vê a família falando, né? Depois que, infelizmente, a vítima vem a óbito, a gente sempre vê a família falando: ah, ele era um cara muito ciumento, ele privou ela de ter contato com a família, ela já não tinha mais os amigos, a rede social era uma só do casal. Então, a gente começa a ver que existe toda uma trajetória. Uma construção. E a gente costuma dizer que a violência em âmbito familiar ela é cíclica, né? Porque tem um momento de explosão, tem um momento de estresse e tem um momento de reconciliação. A lua de mel. E aí volta tudo. Que eu te amo, que aí dá Foi flores. só dessa vez, isso não Isso. vai acontecer de novo. E óbvio que vai. Eu já fiz uma audiência em que 2 senhores, com mais de 70 anos, ele empurrou a senhorinha da escada. Ela rolou a escada e chegou na hora da audiência, ele chegou com flores e ela falou que não queria mais representar contra ele. Eu falei, não. Não pode, né? Até porque, antigamente, a violência doméstica, ela precisava que a vítima representasse contra o seu agressor, né? O que é a representação? É manifestar o desejo de vê-lo sendo processado e julgado por aquilo. Hoje em dia, não. Ela é uma ação penal pública incondicionada. Então, qualquer pessoa que tiver notícia disso pode procurar o judiciário, a polícia, né? E o judiciário para tentar ver aquela situação resolvida. Você está falando, Bianca, vem toda uma questão cultural aqui na minha cabeça de que briga de marido e mulher não se Exato. mete a colher, essa coisa da ponta da lança é bem isso. Me lembrou muito
essa questão da guerra, né? Me lembrou muito a figura da guerra, porque quando eu quero atacar uma determinada nação, eu vou deixando ela fraca, eu Exato. vou tirando todo o suprimento, eu vou tirando. Para quando eu chegar ao nível de atacar, ela já está completamente cercada Vulnerável, né? e vulnerável. E é um ciclo também da violência Sim. contra a mulher, né? Eu vou tirando a autoestima. Ela vai ficando Eu vou desgastada. tirando a autoestima, eu vou tirando todo o ciclo de amizade, vou tirando a rede de apoio, vou tirando a capacidade de raciocinar, vou tirando a capacidade de se autoproteger. E aí, infelizmente, a gente vê esses números que acabam culminando com a morte. E mais do que isso, a gente vê essas mulheres muito envergonhadas, né? As pessoas têm vergonha de denunciar. As pessoas não só têm vergonha de denunciar, mas como têm vergonha de procurar parentes. E aí, muitas das vezes, elas procuram parentes. Eu já tive vivência em várias violências domésticas, né? E aí eu falei com a minha mãe e ela falou que isso é normal no casamento, que ela também passou por isso e que a gente, enquanto mulher, tem que aguentar. Não tem que aguentar, né? Ninguém tem que aguentar isso. Então, hoje em dia é uma conscientização maior. Graças à pandemia, né? A pandemia foi um boom de violência doméstica. Sim, Porque as a pessoas convivência, enclausuradas. né? Muitas das vezes, os casais não se conheciam, até que veio a pandemia e que tiveram que conviver. E aí também, em muitos dos casos, entrou também a condição financeira. Falta de dinheiro, os dois ali cara a cara. E aí a As gente crianças ali o tempo todo. Exatamente. E foi uma relação de lar, de ambiente familiar que até então não haviam vivenciado. E aí eu me lembro que a gente tinha muitas campanhas de vizinho, escreve um bilhete por baixo da porta, porque se ouve gritos, se ouve barulhos, e as pessoas ficam sem graça de achar que tá incomodando, de se intrometendo na vida alheia. Me metendo, né, na vida do outro. Exatamente. E quando a gente fala em violência contra a mulher, a gente tem muito a figura do marido, né, ou companheiro. Mas o filho também pode ser um agressor. Sim, o irmão. Um irmão. A gente tem a violência contra a mulher em âmbito familiar, independente do sexo do agressor. Sim, independente do gênero também. Qualquer pessoa, né, independente do gênero, independente da relação de parentesco, se ela diminui aquela mulher em razão do gênero, aquilo é uma violência contra a mulher e pode ser levado à frente, denunciado, procurado ajuda, né? Hoje em dia, mostrou até há pouco tempo, acho que foi a semana passada, um filho que agredia a mãe. Sim. Esses ainda são os casos que são menos notificados. Porque a mãe se sente impotente, né? Como é que ela deixa um filho bater nela? E é o fracasso dela, Exato. né? É sobre ela. Ela não deu certo como mãe, por isso que o filho bate nela. E não é nada disso, né? Mas até que elas tenham essa consciência de que eu preciso procurar ajuda, é muito complicado. Sim. E essa violência, que a gente está falando aqui, violência geral, a gente chega também na questão da violência sexual, né? Sim, sim. Que pode ocorrer tanto a gente vê casos, né, de jogadores agora. Hoje em dia tá bastante. Muito evidente aí. Existe todo um corporativismo, toda uma rede de proteção. O quanto que a mulher precisa provar que foi vítima. Quantas mulheres precisam se reunir, quantas provas precisam ser juntadas para poder chegar, de fato, à conclusão de que um homem, de fato, estuprou uma mulher. Assim, a simples palavra eu não quis não é o suficiente. Não é o suficiente, né? Ou eu fui estuprada, tá, me prove. Sim. Mas também tava com aquela roupa, pediu. Isso, né? É uma coisa interessante da gente falar, né? Não tem a culpa nunca é da mulher. Não, a gente não nunca tem. Nunca é da mulher. Uma roupa, nada disso é justificativa para uma relação não consentida. Né? E a violência sexual, ela abrange muito mais do que um estupro propriamente dito, que é a conjunção carnal, né? Sem consentimento. A gente tem a importunação sexual, a gente tem o assédio sexual em âmbito de trabalho, né? A gente tem várias situações que não é só a mulher que é vítima, mas aqui pra gente o que interessa é a mulher enquanto vítima, mas que a mulher precisa provar o tempo todo de que ela não deu a deixa, que ela não deu brecha para que aquela atitude tenha acontecido. E a gente precisa ter muito esse cuidado pra gente não culpabilizar essa mulher, porque isso é muito comum, né? Mas também com essa roupa, mas também se comporta, mas também é muito sorridente. Muito simpática, mas também é muito simpática, muito falante, assim. Não é não. Exato. Em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Se tiver bêbada, mais ainda. Mais vulnerável. Porque é estupro de vulnerável. Então, ela tava bêbada. Bêbado não tem dono, né? Existe essa
esse senso comum, né? Exato. Então é muito importante a gente dizer isso, né? Que a mulher, ela nunca vai ser a culpada por sofrer uma violência ou Nunca. uma importunação sexual. Exatamente. Independente da roupa que ela esteja, independente do lugar onde... mas também nesse lugar, a essa A hora... mulher que tá nesse lugar tá querendo. Não Isso, existe esse isso. discurso. A gente precisa desconstruir isso, porque enquanto a gente muitas vezes isso na boca de outras mulheres, Sim. né? Enquanto a gente ficar reproduzindo esse discurso, a gente vai estar culpabilizando essa mulher por ter sofrido. Olha, ou seja, ela sofre a violência e ainda é culpabilizada por isso. E aí, para proteger essas mulheres, no caso da conjunção carnal, sem consentimento, tem a lei do minuto seguinte. Lei do minuto seguinte. Que ela é uma lei em que obriga, né, ao poder público a prestar assistência à mulher vítima de estupro, de violência sexual, logo após o ato. Imediatamente. Ela chega no local, Então, no hospital. no hospital, e ela tem o dever de ser assistida por aqueles profissionais em todas as áreas. Eles precisam informar juridicamente como é que ela tem que agir, quem ela tem que procurar. Exames, psicólogo, assistente social, medicamentos, se for necessário. Sim. Ela tem o direito e o poder público tem o dever de prestar essa assistência logo após o ato. Agora não dá, a gente aqui não tá podendo te atender que a gente não tem funcionário. Isso não existe. A lei do minuto seguinte garante à mulher esse direito. E além dessa lei, né, depois de 2010, a gente tem leis mais para essa questão sexual da mulher. A gente tem também a Lei Joana Maranhão, né, que é a lei de abusos sexuais, violências sexuais contra menores. Que é muito comum, que cresce muito também. E é muito curioso que no Brasil a gente precisa esperar que aconteça com alguém famoso para que tenha uma repercussão e dê em alguma coisa. Sim. Né? Infelizmente, teve a Joana Maranhão passar por isso para que a gente tenha uma lei que hoje proteja essas crianças, esses menores, façam com que a prescrição desse crime só aconteça depois que eles se tornem maiores. Porque muitas das vezes a criança nem entende não consegue falar, né, discurso. Exatamente. Descrever o que aconteceu com ela. Exatamente. Porque também, às vezes, não tem conversa e não sabe que aquilo é uma violência. Sim. Né? Acha que aquilo é um ato comum. No comum, Né? De tanto que sofre. Então, hoje em dia, a gente já tem essas questões mais regulamentadas. Mas ainda são questões que, na prática, a gente não vê a população com conhecimento dessas leis. Né? A gente tem a violência psicológica, hoje em dia prevista também no Código Penal. A violência psicológica, ela está prevista no artigo 147B do Código Penal, que é o artigo que fala de ameaça, e no 147B fala de constrangimento através de violência psicológica à mulher. Ele está ali coladinho no artigo do stalking. Dá um exemplo aí de um exemplo de violência psicológica, assim, comum, que a gente vê hoje em dia acontecendo dentro dessa lei da violência psicológica. A violência psicológica é ameaça, né? Se você não ficar comigo, eu vou matar seus filhos. Geralmente envolve filho. Sim, vai na vulnerabilidade. Vai ali Sua onde mãe... sabe que ela, vou matar tua família. E aí a gente tem a perseguição, né? A mulher vai no trabalho, quando sai, ele tá na porta. Ele tem um afastamento da medida protetiva, mas ele não cumpre, ele aparece lá. E aí a mulher que hoje tá sofrendo isso, Bianca, porque a gente sabe que acho que todo mundo conhece uma mulher vítima de algum tipo de violência. E é muito curioso isso, porque quando eu costumo dar palestras, conversar com alunos, né, em instituições de ensino sobre isso, é legal e ao mesmo tempo é triste, porque sempre tem uma aluna que tá nessa situação e vem me procurar. Tipo assim, tô vivendo isso, o que eu tenho que fazer? É triste porque a gente sabe que é muito mais comum do que a gente vê, mas é legal que pelo menos elas, é comigo, eu vou ali ajudar. E a gente tem o 180, né, que é o telefone 180. Que pode ligar, isso, de proteção à mulher. A gente tem as delegacias especializadas, que a gente chama de DEAN, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, mas nada impede que se onde ela mora não tem essa delegacia, que ela procure uma delegacia comum. A diferença é que a especializada a gente tem toda uma rede de apoio, um acolhimento. Sim, geralmente tem a figura feminina. Exato. Lá. Mas nada impede que ela vá a uma delegacia que não seja especializada para fazer ali a sua denúncia. E ali ela pode pedir uma medida protetiva. Ela está se sentindo segura,
Ela pode pedir uma medida protetiva. Ela pode pedir uma medida sofrendo protetiva. ameaças, está se sentindo insegura, ela pode pedir uma medida. Ela pode pedir uma medida protetiva, e essa medida protetiva, em regra, né, ela é concedida de imediato, e aí você tem agravamentos. A partir do momento que tem um descumprimento dessa medida, pode vir a prisão. Ele pode ter penas mais graves, né? Porque a gente tem várias medidas protetivas. A gente tem afastamento do lar, proibição de contato. Então, dependendo do que for concedido naquela medida, se for só afastamento do lar, aí a casa dela ele não chegou mais. Mas aí ela tá na porta do trabalho para sair, ele aparece lá. Aí ela pede outra medida. Ele tem que se manter a tantos metros. Exatamente. E, obviamente, a mais grave é a prisão dele, né? Pra ter certeza de que aquele afastamento ali vai ser eficaz. Geralmente isso não acontece, né, Bianca? Porque a gente vê nos relatos, né, das famílias, dessas mulheres que vêm a óbito, que vêm o feminicídio é uma prova de que essa mulher pede essa medida é descumprida, esse cara não é preso, ele continua ameaçando, ele continua mandando mensagem pelo celular, ele cria outro chip, ele pega outro número, ele arruma uma forma e ele escapa matando fácil. essa mulher. Exato. É muito triste então, isso. Na verdade, parece que a gente não tá dando conta. Não tá dando conta. De fazer valer aquilo que tá lá na letra da lei. Aí o pessoal fala assim, Bianca, mas a violência doméstica, a Maria da Penha não resolve nada porque aumentou. Ela não aumentou, as notificações são... Sim, aumentaram. As pessoas estão tendo consciência de que elas têm o dever de notificar aquilo. Só que à medida em que a gente aumentou as possibilidades, a gente não aumentou o pessoal. Então, a gente não dá conta. Isso é uma coisa importante da gente falar, porque a gente vem de uma cultura de violência contra a mulher, né? No Brasil. Sim. A gente tem uma cultura, sei lá, só até pelo fato da gente ocupar o 5º lugar, pelo fato da gente ir tardiamente conquistando direitos, muito tardiamente, ocupando espaços de forma muito tardia, a gente tem todo um histórico, né? Muitas vezes esse agressor, ele viu o avô agredindo, ele viu o pai agredindo, para ele... Essas condutas são naturalizadas dentro de determinadas famílias, então para ele aquilo não tem nada demais, né? E aí, às vezes é interessante quando a gente fala de outros tipos de violência, né? Num evento que tem garotada, né? Porque eles falam, caramba, eu faço isso com a minha mãe, eu faço isso com a minha irmã. Eu não sabia que isso era violência doméstica, porque eu não bato nela. Porque aquela conduta vai se replicando. Já aconteceu. Poxa, professora, eu não sabia que isso que eu fazia era violência doméstica. De confiscar telefone. Exato. De não vai mexer hoje. Sim. De deixar sem nenhum tipo de recurso financeiro. Exatamente. E aí a gente tem essa coisa, sobretudo nas relações conjugais, né? Ou as relações afetivas, de que o ciúme é o temperinho do amor. Cuidado. Que coisa linda. Aí começa com o ciúminho, daqui a pouco aquele ciúminho vai virando um controle, daqui a pouco eu fala mais com a família. Dito o que você veste, eu dito onde você vai. Sim. Eu dito as pessoas que você fala, daqui a pouco você não é mais você. Você não tem mais amigas, você tá usando a roupa que eu quero. E aquilo vai se tornando um controle, uma coisa doentia. E aí vira um sentimento de posse, né? A mulher, quando a gente fala mulher, a gente tá falando em gênero, né? Ela deixa de ser uma pessoa para virar um objeto do agressor. Sim, vira como se fosse um fantoche. E aí a gente tem o ápice do feminicídio, a partir do momento que ela fala, com você eu não fico mais, se não fica comigo, não fica com ninguém. Isso. É exatamente isso. E aí a gente chega nesse número que a gente vê, e aí a gente acha que essa questão da violência contra a mulher é uma questão da mulher. Não, é uma questão da sociedade, né? Quando a gente ficar querendo discutir por nichos, né, achando que a questão do racismo é uma questão só do negro. A questão da mulher é uma questão só da mulher. A questão dos indígenas é só dos indígenas. Não. É muito pelo contrário, porque o agressor não tá naquele nicho. Sim, exatamente. O racista não é o negro. Exatamente. Né? O agressor não é a mulher. Não é a mulher. A gente tem que parar de fazer... Dia da mulher, vamos chamar as mulheres aqui e falar sobre Maria da Penha. A gente tem que reunir no time de futebol. Exatamente. Falar sobre Maria da Penha, tem lá sabe? no botequim, no barzinho. No botequim, exatamente. É lá que a gente tem que falar sobre violência doméstica, porque são eles que são os agressores. Sim, e é muito importante que os homens tenham essa postura também de quando estiverem nessas rodinhas, nesses encontros, com esse tipo de comentário depreciativo, quando receberem esse tipo de figuras, mensagens depreciativas, fotos sem consentimento da figura da pessoa. E repassar nudes é crime.
né? Ah, mas não fui eu que tirei, mas se repassou, tá cometendo crime também. Isso é importante. Tem a lei também, não tem? A gente tá vendo. Dickmann? Não. Então, a Carolina Dickmann, ela não é sobre repassar nudes, né? Então, é aquilo que eu falo. Se não acontece com uma pessoa famosa, quantas mulheres já foram vítimas aí disso, mas felizmente teve alguém famoso pra poder a gente ter um. Chegar lá, expor e botar na mídia. A Lei Carolina Dickmann, que é de 2012, ela é a primeira lei que a gente tem que falar de crimes digitais, né? Porque o notebook dela, ela botou pra consertar, e aí as fotos íntimas, tudo vazou. E aí eu falo assim, mas não fui eu que repassei a primeira vez. Tudo bem, mas se você recebeu no grupo e mandou pra outra pessoa, você também já tá respondendo. Sim. Repassar também é. Mas não fui eu que tirei. Mas se você repassou sem consentimento, você também já pode responder pelo crime. O problema é porque, às vezes, a vítima não sabe que é você que tá repassando. Sim. Porque se chegar em você, você vai responder. E hoje a gente tem uma coisa mais rebuscada, sofisticada, aconteceu numa escola até Foi. rica aqui do Rio de Deepfake, Janeiro. né? De inteligência artificial, Que você pegou pega o rosto sim. e colocou um outro corpo nu Sim. lá e repassou como Exato. se fosse... Olha que coisa louca. É. A mulher não tem um minuto de paz. Você vê, a gente, quando começou a estudar os crimes digitais, a gente achava que era mais vazamento de dados, clonagem de cartão, crimes contra a honra de ficar Entrar em xingando em rede sistema. social, né? Porque, né, ficar xingando em rede social, aquela coisa toda. Hoje em dia a gente já tem até o estupro digital, né? Teve até uma novela que falou sobre isso, que tinha Um agressor, um estuprador que usava o rosto de uma modelo e a menina ficava mandando foto. Então, hoje em dia, a gente já tem um refinamento dos crimes na esfera digital, que até pouco tempo atrás era uma coisa absurda da gente imaginar que crimes sexuais, que a gente precisava contato físico, da conjunção carnal, hoje em dia não precisa mais. E aí, como é que a gente protege essas mulheres, essas meninas? E aí a gente tem essas delegacias agora especializadas. A gente tem delegacias especializadas, a gente tem essas leis. Até no meu Instagram eu fiz um post que dizia sobre isso. Leis que toda mulher precisa conhecer. Todo mundo precisa conhecer. Mas eu acho que enquanto mulher, as maiores vítimas, é a gente que tem que, né, tomar ali, olha, isso aconteceu comigo, essa lei me protege. E aí, hoje em dia, a gente tem essas proteções, mas muita gente não sabe que tem. A gente tem Lei Joana Maranhão, a gente tem Minuto Seguinte, a gente tem agora a violência psicológica também no Código Penal, a gente tem a Lei Carolina Dickmann, mas a gente, infelizmente, acha que a violência contra a mulher, ela tá restrita, na maioria das vezes, à violência doméstica. E não é. Uma coisa também, e a gente acha também, e aí é uma coisa importante da gente dizer, que a violência doméstica está associada só a pessoas de baixo poder aquisitivo. Muito pelo contrário. E toda hora a gente vê na televisão, a gente vê família de políticos, vê família de artistas. Assim, mulheres de todas as classes sociais, de todos os estados brasileiros, né? A gente tem uma notificação muito grande no estado de São Paulo. Sim. Mas a gente sabe que principalmente nesses estados do Norte e Nordeste, isso é muito ainda, sobretudo arma branca. Até por conta da cultura também da depreciação da figura feminina. Elas não se sentem capazes de lutar por elas, e aquilo que a gente já falou aqui, a mãe fala isso a si mesmo, seu pai faz isso comigo, seu avô fazia isso com a sua avó. É porque no Sudeste, no Sul, a gente já tem mulheres que têm mais consciência de que podem ir procurar seus direitos, né? E não só a vítima, mas também de pessoas que estão em volta e estão vendo que aquilo está acontecendo e vão ali, olha, isso aqui é violência doméstica, eu vou lá com fulano, eu vi. E, infelizmente, no Norte e Nordeste, a gente ainda tem essa dificuldade dessa conscientização. E é muito importante, e eu quero que esse podcast chegue assim, muitas outras pessoas, da gente estar atenta aos sinais, né, Bianca? Claro que ninguém casa com sapo, né, agressor. Ninguém começa a namorar o sapo. Não. Todo mundo começa sendo príncipe, né? Todo mundo vai escolher o cara mais amável, a pessoa, né, mais amável, mais carinhosa, mais cuidadosa. Mas ele não era assim, de fato, mas a pessoa vai se mostrando. Ele sempre foi, ele só não se mostrou. Vai dando sinais, né, de abuso,
de depreciação na frente das pessoas. É muito curioso, porque às vezes aquele agressor é pego por causa daquele feminicídio. Aí vão olhar a ficha criminal dele, ele tinha várias passagens com outras mulheres. Então, eu sou louca, eu não conto, mas assim, toda pessoa que eu me relaciono, eu puxo a ficha dela. Você falou isso pra mim, eu achei máximo. E isso não serve só pra mulher, não, isso serve pra homem. Pra Ninguém todo conhece mundo. ninguém. Mas pra gente. você é fácil que você já tem os acessos lá, puxa logo a ficha criminal. Mas você saber de onde vem a pessoa, porque assim, geralmente é reincidente. Sim. Já tem esse hábito, né? E geralmente, assim, aparece um. Aí ele vai pra outro estado bem longe, ele vai tentar com uma mulher bem longe daquela, Isso. sabe? E aí tem uns cuidados também que eu acho que a gente precisa tomar. A gente viveu uma epidemia. Eu estava lendo uma reportagem hoje de uma epidemia de mulheres lindíssimas, bem-sucedidas e solteiras, sobretudo aqui no Brasil. E aí a gente tem os recursos, né? Tem Tinder, tem o Denga, tem várias outras. E as pessoas muitas vezes se expõem, vão para lugares fechados, com pessoas que elas só conheceram pela internet. Pessoas que, de fato, elas não conhecem. Então, assim... Elas podem nem existir. Nem existir. Então, a gente precisa ter alguns cuidados, assim, enquanto mulheres, e, assim, orientarmos umas às outras. Olha, cuidado, sabe? Marca num lugar público. Exatamente. Compartilha com todo mundo. Manda para uma listinha de pessoas onde você está, com quem você está. Porque, assim, a gente não conhece e a gente tem uma cultura de vulnerabilidade feminina, né, da figura masculina, olhar para a mulher, vê-la como algo mais frágil Sim. e fácil de ser, uma presa fácil. Então, assim, a gente precisa ter alguns cuidados também, né? Porque, como eu acabei de dizer, ninguém escolhe o sapo para se relacionar. A gente escolhe o príncipe. Só que as pessoas vão dando sinais, Sim, né? sempre. A maneira como essa pessoa se relaciona com a família, com a mãe, como essa pessoa se relaciona com os irmãos. Se tem filhos, se procura os filhos. Se procura os filhos, se tem relacionamento com os filhos. E aí você vai ver, conversar com... Como essa pessoa se fala da ex-mulher. E aí você vai ver... Porque é uma figura feminina ali também que está sendo representada. Das outras pessoas falar, mas ele era super grosso, ele não falava com ninguém. E aquela pessoa ainda assim preferiu ele. Então, assim, é muito complicado. Sim. Porque há uma lavagem, uma espécie de lavagem cerebral. Né? Tá todo mundo errado, só quem presta é ele. Vem a figura... E aí a gente vive um outro problema grande no Brasil. E aí a gente esteve aqui, a Marta conversou comigo um pouco sobre isso, inclusive o episódio da Marta, que eu acredito que vai ao ar, talvez antes desse, não sei, mas vai lá, gente, assiste o episódio da Marta. Esse vai depois, mas vai lá, assiste o episódio com a nossa coordenadora de psicologia, que fala sobre a cultura também da ausência da figura paterna masculina na figura da mulher. Sim. Essa mulher muitas vezes nunca teve, a única figura de referência de cuidado, proteção e carinho dela. Sim. Então a gente acha que é um problema fácil da gente resolver. Não é. Tá te batendo, vai lá e separa. Não é assim. Não é simples assim. É a figura de carinho, a figura que naquele momento foi a figura de amor, de acolhimento, aquele sonho do lar estava construído. Ela tem filhos. E aí, meus filhos vão ficar sem a figura do pai. Eu não quero passar o que minha mãe passou comigo sozinha. Isso, exatamente isso. Ou seja, todo aquele castelo que vai ser... que ela acha que quebrou aquela linha... Comigo vai ser diferente. Ninguém nunca na família dela fez isso. Ou seja, todo mundo tá lá, cheio de problema psicossomático, vivendo vários tipos de violência. E ela acha que é melhor continuar ali, naquele ambiente, né, ruim. Os filhos super agressivos, muitas vezes. Né? Eu conheço casos, né, por causa de você ver muita coisa nessa área. Uma mãe, né, que o marido... Até hoje ela é casada e ela continua sofrendo violência doméstica, não adianta ninguém falar que tá tudo bem, ela ama o marido, ninguém pode se meter. E quando o filho dela fez 18 anos, ela falou alguma coisa do tipo, vai lavar louça, vai arrumar uma cama. Ele falou, fiz 18 anos, agora você não manda mais em mim não, cala tua boca, senão eu te encho de porrada. Se ele vê o pai dele batendo na mãe dele, a tá vida tudo inteira. bem... Sim, por que ele não vai ver? Ele também pode. É isso que a gente fala de replicar condutas, né? A gente precisa cortar isso. Ele também pode. Porque no Brasil a gente tem um problema muito grande de que a gente não precisa resolver dizendo a seguinte frase: isso é cultural.
Sim, O racismo é cultural, a violência contra a mulher é cultural. E aí, quando você diz que é cultural, meio que você diz assim, Não deixa tem assim, não tem o que jeito. fazer. Mas culturas estão aí para ser quebradas, para ser Sim, derrubadas sim. também. Nós quem produzimos cultura, é a gente que Exatamente. faz. E aí sair desse ciclo é muito difícil, muito difícil. Por isso que muitas mulheres saem Uhum. durante um tempo e depois elas retornam. Sim, E aí a gente olha assim, mas isso é mulher sem vergonha. sim. Sim, mulher de Mulher de malandro. malandro, gosta, Sim. mas a gente não O imagina que tem por trás disso? esse pano de fundo que é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Então, A gente estar consegue, atento, né? às vezes, ver, né, num reality show, assim, uma relação tóxica que pra gente é óbvia. Sim, A gente vê a mulher, assim, às vezes o Brasil todo tá vendo, elimina o cara e a mulher chora culpada. sim. Mas a gente tem essa coisa, porque isso também foi É, incutido na, sim. na gente, É né? cultural essa culpa que a gente carrega do nada. Então a gente A precisa estar culpa se do mundo das questionando. mulheres, né? A gente carrega o mundo no ventre Isso. e nas costas. Então é importante também a gente ser uma rede de apoio para essas pessoas que estão ali no nosso. Acho que todo mundo, né, Sim, conhece alguém que é vítima de algum tipo de violência. sim. Né? Não ter vergonha. A vergonha não é feio para Não, você agredida. muito pelo É contrário. feio para o agressor. É feio para ele. Ele quem precisa de ser Não é exposto. feio pedir ajuda. Não é feio pedir Esse ajuda. eu acho que é o mais importante. E assim, talvez a pessoa ache, mas eu vou criar os meus filhos sem pai? Tá, e criar os seus filhos dentro de um ambiente extremamente violento? Muitas das vezes os filhos veem a mãe morrer, né, na frente deles. Então, talvez a gente tenha que pensar. Muitas vezes, Sim, a gente viu o caso daquela juíza ali na Barra da exato. Tijuca, assim como vários Sim, outros casos, é sim. porque esse caso toma repercussão, né? Mas você imagina quantas outras mulheres por esse Brasil afora foram assassinadas à frente de seus filhos. Imagina o trauma para essas crianças. Então, assim, talvez seja importante para a gente começar a desmistificar até esse ideal de família que a gente colocou na De cabeça. família ideal, de que a gente precisa ter um pai e uma O mãe. que é mais família bacana? Esse modelo, né, de pai, mãe Sim, e filhos se degladiando, né, violência o tempo todo na frente das crianças com problema de aprendizagem, exato. né, extremamente violentos na escola, ou essa mãe que dá conta desses filhos e está vivendo lá, tocando a vida dela. E a gente tem no Brasil O que é locais, família às vezes a mulher não tem pra onde ir, a gente tem locais, né, de de acolhimento? acolhimento que ela pode ir com as crianças, que ela aprende um ofício. Então, assim, o grande problema, né, é romper essa barreira do medo, né? É. Eu não preciso O dele. medo de ficar Eu sozinha, não preciso o dele, medo de não né? ter Ele como, me faz mal. Porque como é um ciclo, a gente se acostuma. né? Não, daqui a pouco, hoje ele tá assim, daqui a pouco ele tá tudo bem. Aí tá tudo bem. Aí são as fotos das redes sociais. Sim, aqueles textões Exato. maravilhosos, né, de que você e aí as pessoas se iludem com Aí isso, daqui a né, pouco aparece morto e fala, meu Deus, mas não era tudo mas se lindo? amavam tanto, se amavam tanto. E hoje em dia a gente tem mecanismos, não só judiciais, né, a polícia, há vara de violência doméstica, que é uma vara especializada, mas a gente tem toda uma rede de apoio, a gente tem profissionais da área da saúde, né, que trabalham em conjunto com o judiciário, porque muitas das vezes a mulher não sabe nem o que fazer, né, porque procurar o judiciário, ele é uma instituição fria. O É letra da judiciário, lei, ele não é uma instituição de acolhimento. acolhedora. É, Né? Então, às vezes, ela precisa primeiro passar num lugar que ela só quer ser escutada, ela só quer ser ouvida. ela quer De um chorar. abraço. E no judiciário, a chance. Hoje em dia, com as delegacias especializadas, a gente até ouve esse choro, mas vai, uma medida protetiva, marcar audiência. Então, assim, não é aquilo que ela queria naquele momento. Naquele momento. E aí buscar ajuda, eu acho que buscar ajuda, Sim, procurar pessoas, que podem, na verdade, trazer, né, sim. essa luz e ficar atenta, né, aquilo que às vezes alguém de fora consegue enxergar e a pessoa não vê, olha, isso não tá legal. Na pandemia, até tinha alguns códigos, né? Você ligar para o vizinho e falar, pedir uma pizza, que aí a Sim, pessoa já sabe que tinha um problema ali. Tinha aquele X na mão, né? Que você chegava numa farmácia, a pessoa já sabia que você era vítima. Então, assim, era todo mundo ali junto. sim, de você ir no banheiro, esses dias eu fui a um Isso. restaurante, tinha lá no restaurante, olha, se você tá sendo Sim, importunada, não quer permanecer aqui, peça tal drink por garçom, que ele vai isso. entender. Exato. A gente precisa disso.
né, de pessoas ali que estejam prontas a ajudar. Porque o judiciário, ele faz a parte dele no momento que ele regulamenta. Mas se ninguém aplicar aquela lei, a gente não tem muito o que fazer, né? Cara, que chato, né? A gente tá É. falando sobre isso. É muito chato. E assim, isso, infelizmente, é um assunto que a gente vai ter que falar sempre. Vai ter que falar, porque enquanto a sociedade não mudar, enquanto os homens, né, não mudarem, eu acho que eles precisam. É urgente, urgentíssimo, assim, os homens começarem a repensar o conceito de masculinidade. O que é ser homem, né, nessa sociedade? Ser O que macho. representa essa masculinidade para eles? Sim. Como é que ele vai expressar essa masculinidade? Será que, de fato, é só através da violência? Da força, né? Será que onde que ele precisa descarregar essa raiva? Desde quando diminuir alguém é sinônimo de Essa poder- raiva, essa frustração, Sim. né? Talvez, essa surpresa de ver mulheres talvez ocupando lugares que eles gostariam de estar, mas que na verdade não estão. Talvez tendo que se submeter a mulheres no mercado de trabalho. E aí, quando ele chega em casa, ele vai descontar na dele. descarrega essa raiva na dele. Então, assim, a gente precisa repensar esse conceito de masculinidade, senão no ano que vem a gente vai estar aqui, em março, falando sobre a mesma coisa. E aí, depois, no outro ano, a gente vai estar aqui Do falando sobre a aumento mesma do número coisa. de casas. Eu não gostaria de estar aqui no ano que vem. De novo, a gente não tem ainda os dados do segundo semestre de 2023, mas a gente sabe que esse número só aumenta. Foi criado um novo tipo penal para tentar dar conta. Não é assim. Que esse número só aumenta. E a gente dizer que, olha, o Brasil não está mais em quinto, está em quarto. O Brasil em primeiro O lugar. Brasil agora está campeão. Exato. Olha que coisa desagradável. Então, a gente precisa repensar, precisa que seja um momento, né, de reflexão que sirva para você que está sendo vítima de violência doméstica. Você que se identificou com alguma coisa aqui que a Bianca falou, liga para o 180, procura uma delegacia de proteção à mulher, não fique em silêncio, porque você pode ser a próxima vítima. E a gente não gostaria que isso acontecesse. Não é, Bianca? E a gente aqui no nosso CAS, né, na nossa clínica de assistência jurídica, a gente presta orientação jurídica às vítimas de violência doméstica também. Qual horário? O horário é mediante agendamento, é só ligar para cá, ou falar no Instagram mesmo, que a gente passa todos os dados, entre 10 e 18 horas, de segunda a quinta. Então vai lá, entra lá na nossa rede social, procure. A gente está aqui disposto também a ajudar, te dar as orientações. Obrigada, Bianca. Imagina, foi um prazer. Pink, Dia da Mulher. Ó, e depois você vem aqui pra falar de outra coisa boa. Vamos falar de alguma coisa boa. Falar de coisa boa. Não quero ficar falando chega. Assim, de viagem, falar de viagem. Vamos falar de viagem. Você vir contar aqui sobre sua viagem pro Egito, sobre cruzeiro. Quero falar de coisas assim. Ai, viajar sozinha, como ser mulher e viajar sozinha pelo mundo. Ai, que delícia. Isso, inclusive. Ó, divulga aí seu Instagram pro pessoal ver suas fotos da viagem. Eu achei que ela ia falar, divulga seu Instagram pra ver suas coisas sérias, não. Suas fotos da viagem. Prof. Bianca Freire, tá? Eu posto muita coisa legal, violência doméstica, direito penal. E nas horas vagas, as fotos de viagem, que Kátia Malaquias, eu vou postar mais agora. Eu adoro, eu adoro. Postar. E Bianca, como é que é ser uma mulher que viaja sozinha pelo mundo? É bom, assim. Você se sente segura? A primeira vez a gente fica um pouquinho com medo, obviamente, porque é tudo novo, se a gente aqui tem tanto problema. Você imagina lá fora, e a gente vê muita coisa, né, de mulher lá fora. Nossa, é verdade. Né, que aparecer. Meu medo sempre foi aparecer morta na banheira, com gelo, sabe? Com os órgãos. O filme. Mas é libertador. Depois que você viaja a primeira vez. Depois que vai a primeira. É libertador. Vai chegar a minha hora. Vai. Tá, Pietra? Vai chegar a minha hora de viajar sozinha. Não é minha culpa, hein, Pietra? Não vou botar pilha. Só uma coisinha importante. Fala, fica à vontade. Eu recebo muitas dúvidas de alunos perguntando se a Lei Maria da Penha é só pra mulher. Se o homem for vítima de violência doméstica... Francisco da Penha, eles querem um Francisco. Professora, tem Lei José da Penha? João. Não. Se o homem for vítima de violência familiar, né, em âmbito doméstico, a mulher, se for agressora, vai responder nas penas do Código Penal Comum. A violência doméstica... Agressão física. Ou homicídio, normal. Tá, olha eu querendo matar os... Não foi isso que eu disse. Lesão corporal, prevista no Código Penal, artigo 129, homicídio 121. A gente não tem penas aumentadas por ser em âmbito doméstico relacionada à violência doméstica, tá? Óbvio que a pessoa vai ser punida, mas Maria da Penha não se aplica a homens. Só tá, para queridos? mulheres. Por favor. Gente, um beijo. Até o próximo episódio.